Olá a todos, tudo bem? Eu sou Raíssa Cipriano. Estamos aqui hoje na nossa segunda live. O tema de hoje é alergia alimentar. Estamos com a nossa convidada de hoje, fazendo parte então da primeira semana de alergia da ASBAG. No dia 8 de julho foi o Dia Mundial da Alergia. Em alusão a isso, a ASBAG está promovendo a Semana de Alergia, falando de 5 importantes temas. A Ana Luísa também está aqui com a gente para fazer algumas perguntas para a doutora. Assim como a nossa live de ontem, as perguntas que a gente vai fazer fazem parte da caixinha de perguntas que a gente abriu na semana passada. Então, todas essas questões vieram de vocês mesmos, dos próprios pacientes, com quem convive com esse tipo de alergia, né? Então, quero apresentar a vocês a doutora Ariana Yang, alergista, imunologista, está aqui nos dando a honra de tê-la conosco, dividindo então essas experiências e nos ensinando um pouco mais sobre o tema. Doutora, muito obrigada, é uma honra ter a senhora aqui com a gente. Se a senhora quiser se apresentar antes da gente começar a fazer as perguntinhas. Obrigada pelo convite, Raíssa. Na verdade, eu quero parabenizar a iniciativa da Associação Brasileira de Asma Grave e pessoas como você e tantas outras associações que se preocupam em comunicar, em permitir a interação, né, dos profissionais e levar informação que possa ajudar as pessoas que convivem com os problemas alérgicos. Merecem nosso respeito e têm o meu respeito. Então, obrigada e vai ser um prazer responder aqui as perguntas. A honra é toda nossa, doutora, muito obrigada. A gente vai colocar, então, a Ana Luísa vai começar com a primeira perguntinha, e aí a gente vai fazendo assim, cada uma vai fazendo uma, e vamos aprendendo um pouco mais na live de hoje. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Vamos tudo lá bem? começar então com as perguntinhas, né? Chegou para a gente a pergunta mais perguntada, né? O que é alergia alimentar e qual o melhor exame, né, para o diagnóstico? Essa pergunta é a mais comum mesmo. Mas, por incrível que pareça, é a mais comum, a mais básica, mas que causa muita confusão. E é importante entender o conceito. Alergia alimentar não é qualquer reação que aconteça depois de comer um alimento. Alergia alimentar está dentro de um grupo de problemas que a gente chama de reação adversa a alimento, que aí reação adversa, sim, é qualquer sintoma que apareça depois de comer um alimento. Se eu comer uma maionese estragada e tiver uma dor de barriga, é uma reação adversa, mas não é uma alergia. Então, como que a gente define alergia alimentar? Alergia alimentar é uma reação do sistema imune, o nosso sistema de defesa, que deveria olhar para o alimento e reconhecer como sendo alimento, e não reconhece errado e organiza uma resposta imunológica. E como toda resposta imunológica, vai ter as características de uma resposta imune, que não depende de quantidade, vai se reproduzir em todas as exposições que tiver depois daquela reação, depois daquela sensibilização. Então, é uma alergia. A alergia é uma reação imunomediada, é o sistema imune reagindo contra uma proteína, porque o sistema imune não consegue reagir contra outra coisa que não seja proteína. E o melhor exame não tem o melhor exame. Vai depender de um conjunto de etapas diagnósticas, que começa pela história, depois, dependendo da história, se a história leva à hipótese de uma alergia IgE mediada, é possível fazer testes de IgE, que podem ser no sangue ou na pele. Mas isso só serve para esse grupo de alergias que são mediadas, causadas por esse anticorpo chamado IgE. Para as alergias que não são mediadas por IgE, não tem teste. Aí a gente vai para a próxima etapa, para todas as alergias, IgE e não IgE mediada. A próxima etapa é retirar o alimento e observar que o sintoma desapareceu. Não pode ter mais sintoma. Teve melhora com a restrição? Teve melhora. Olha, será que então que era alergia? Pode ser, mas não está confirmado, porque muitas doenças alérgicas ou doenças que parecem alergia, mas nem sempre são, ao longo do tempo podem ter uma evolução e que a retirada do alimento pode até coincidir com essa melhora. Então, é importante confirmar o diagnóstico, e a confirmação é através de um teste que chama teste de provocação oral, vulgo chamado TPO, teste de provocação oral, que tem que ser feito o local, a forma de fazer, é definido também pelo tipo de alergia. Muitas vezes precisa de supervisão médica. Entendi, certo.
Perfeita essa explicação. Muito interessante. Doutora, É. chegou aqui para gente. É possível constar no IgE altos níveis de alergia a algum tipo de alimento, mas não ter sintomas, não apresentar sintomas? Excelente pergunta, Raíssa, porque dá a oportunidade da gente desmistificar mais um conceito que é errado na população, que é o teste, começa já pela pergunta, o teste que mostra níveis altos de alergia. O teste não mostra alergia. O teste mostra a presença de um anticorpo, a gente chama isso de sensibilização. E existe uma diferença grande entre alergia e sensibilização. Então, imagina que eu tenha duas pessoas, as duas com teste positivo. Eu posso ter, em uma pessoa, teste positivo bem alto, níveis super altos, mas se o sistema imune dela consegue produzir células de regulação, que a gente chama de Treg, existe como se fosse um comandante lá dentro do corpo que coordena todo o trabalho do sistema imune. E embora tenham soldadinhos lá armados, que é o teste positivo, esses comandantes conseguem olhar para essas armas, para esses soldadinhos e mandar eles ficarem quietos. E aí não aparece alergia. Então, a alergia é sintoma, não é exame. E quando que vai aparecer alergia? Quando, além dos soldadinhos, que é o teste positivo, soldadinhos com a arma na mão, que é o que eu consigo testar, além disso, eu não tenho o comandante para controlar esses soldadinhos. E aí, quando chega o alimento, eu só tenho o soldadinho que atira, e aí aparece o sintoma. E aí eu digo que a pessoa é alérgica. Por isso que não dá para definir a alergia somente olhando o exame. E muito menos fazer exame, olhar o resultado positivo, nossa, mas veio super positivo, veio muito alto, é melhor retirar o alimento. Não, se a história não for condizente, não é necessário retirar o alimento da dieta. Muito interessante, doutora. E, assim, ao asmático, né, muitas vezes é de praxe fazer exames de rotina, exames alérgicos, e às vezes está com a asma absolutamente controlada, mas só de constar no exame já vem várias dúvidas, vários medos, né? Então é importante saber essa diferença. Muito legal. E aí, só para complementar, no asmático, na pessoa que tem rinite, na pessoa que tem dermatite atópica, que são todas doenças irmãs. O que o asmático tem em comum com a pessoa que tem alergia alimentar? Tem em comum um sistema imune meio desregulado. Então, o asmático tem um sistema imune que gosta de produzir soldadinhos. Mas não necessariamente esses soldadinhos vão agir. Então, é comum ter os soldadinhos contra várias coisas, e pode ter, inclusive, contra alimento. E a asma, especificamente, é uma das doenças que raramente está associada à alergia alimentar. Embora muitos asmáticos tenham teste positivo para alimento. Só que, embora ele tenha o exame positivo, ele tem os comandantes, né, que são os Tregs, as células que regulam o sistema imune. Então, na asma, dificilmente a gente vai pensar em alergia alimentar. Essa pergunta não veio, mas ela é bem frequente mesmo, se há algum tipo de alimento que o asmático não pode ingerir. Doutora, é muito comum. Eu já vi até canais de comunicação divulgando que durante a crise de asma, retire o leite da criança. E, assim, é mais uma... lenda. É mais uma lenda? É mais uma lenda. A asma, secreção nasal, rinite, sinusite, otite, são todas manifestações que existe essa lenda, que é uma fake news, mas que ganha espaço muitas vezes em canais de comunicação que, em tese, deveriam ter apreço pelo que há de comprovado, e não há nada de comprovado nisso. Não há justificativo para retirar leite de pessoas asmáticas. Isso é importante se a gente pensa que a asma acomete cerca de 10% da população, e muitas vezes são crianças. E imagine se essa lenda pega, e as mães, por medo e por quererem ver seus filhos bem, quando tem crise, uma crise eventual, retira o leite. Se a gente considerar também a condição socioeconômica do nosso país, em que o leite é uma das fontes de aporte proteico, de cálcio, de alimento
fazer restrição alimentar pode ter um impacto nutricional, um impacto social, um impacto psicológico muito negativo. Então, a gente precisa esclarecer e combater esses mitos mesmos que são prejudiciais. É importante, realmente. Quando eu percebo, às vezes eu comento com outras pessoas, a minha filha é asmática grave. Nossa, não deixa comer banana, leite, olha, até manteiga, margarina faz mal, né? Então, eu escuto, mas é algo que a gente precisa realmente conscientizar. Não tem essa relação comprovada, né? Não. Então, tá certo. Então, a gente vai para a próxima pergunta. E, doutora, qual é a diferença entre intolerância, né, e alergia ao leite? Então, na intolerância, como eu falei lá na definição, a alergia vai ser sempre para proteína. Então, no caso do leite, o leite tem várias proteínas, tem as proteínas do soro, que estão na parte líquida do leite, e as proteínas da parte sólida, que é a caseína. Qualquer uma dessas proteínas podem causar alergia. Já a intolerância, o problema é a incapacidade do corpo de digerir de forma adequada o açúcar do leite, que é chamado de lactose. Então, não existe alergia à lactose. O que a gente pode ter é a intolerância. Essa intolerância pode ser secundária a um processo inflamatório intestinal, então, depois de uma infecção intestinal, as pessoas podem ficar transitoriamente intolerantes, ou quando as pessoas têm alguma doença intestinal crônica, como na doença celíaca, nas doenças inflamatórias intestinais, o intestino, com aquele grau de inflamação, não produz direito à lactase, que é a enzima, e acumula essa lactose não digerida, que vai ser usada por bactérias que vão fermentar, produzir gases, podem dar cólica, pode dar diarreia, pode dar assadura. Então, são sintomas unicamente gastrointestinais. E uma forma de intolerância à lactose pode ser genética também, que com o tempo existem pessoas que têm um gene que vai diminuindo a produção da enzima naturalmente, e a pessoa vai se tornando intolerante ao longo da vida. Então, a diferença é que na intolerância você vai depender da quantidade ingerida, o processo normalmente se insere de forma gradual, tolera um pouquinho e reage quando aumenta a quantidade. Na alergia não é assim. Voltou. No caso, então, juntando com uma outra pergunta que chegou, que é qual é a chance, né, a porcentagem do meu segundo filho, no caso, ter essa alergia, né, no caso, por ser genética? Então, as doenças atópicas, que aí entra a asma, a rinite, a dermatite atópica, elas carregam alergia alimentar, elas carregam a predisposição. Predisposição não é uma carta marcada, não quer dizer que vai desenvolver. E essa predisposição é para ter soldadinhos que vão produzir armas contra alguma coisa do ambiente. Então, a predisposição, imagina que a filha da Raíssa, por exemplo, é asmática. Então, os netinhos da Raíssa têm chance de ter alguma doença atópica. Necessariamente asma? Não. Pode ter dermatite atópica, pode ter rinite, pode ter alergia alimentar. Então, o fato de ter um irmão alérgico, então, o primeiro filho tem alergia alimentar. O segundo filho tem risco de ter alergia alimentar? Tem um risco um pouquinho maior do que uma criança que o irmão não é alérgico, mas não é muito alto. E o risco, na verdade, é de ter alguma doença atópica, não necessariamente alergia alimentar. Entendi, tá. Doutora, uma mãe mandou assim: minha filha é alérgica a milho e outros alimentos. Ela come cuscuz, milho cozido, mas ela não apresenta reações alérgicas. É possível o exame ser positivo e não ter reações? É mais ou menos a pergunta que eu havia feito. Exatamente. Então, com o milho, da mesma forma. Com todos os alimentos, na verdade, ter o exame positivo não significa que tem alergia. Agora, existem também nos alimentos diferença de tolerância em relação ao tipo de alimento processado. Então, por exemplo, amido de milho quase não tem proteína. Então, existe a alergia, a gente fala que não depende da quantidade, mas para quantidades muito pequenininhas, tem pacientes que podem variar o grau de tolerância, e isso tem que ser avaliado com muito cuidado. Mas existe, sim, teste positivo, que não significa alergia para qualquer alimento. Isso não tem a ver com o alimento, tem a ver com a capacidade do corpo produzir esses comandantes, que controlam ou não
os IgEs, né, que estão presentes lá, que são as arminhas com soldadinhos lá. Bacana, doutora, obrigada. Nada. E no caso, se no caso essa criança, né, ela continuar consumindo o alimento, pode fazer mal? Mas se ela tem sintomas só por causa do exame positivo? Isso, só por conta do exame positivo. Não. Na verdade, se ela tiver só exame positivo e ela não for alérgica e ela fizer restrição, é isso que pode fazer mal. Retirar o alimento que pode fazer mal. Porque se o comandante está lá trabalhando para mostrar para o corpo que o alimento é alimento e aquela arma deve ficar guardadinha, quietinha, se ele está fazendo isso, é porque ele está tendo trabalho. Se uma família, um paciente, ou um médico desavisado, que não trabalha com essa área, olha um exame, a pessoa não tem sintoma compatível com aquele exame, com aquele alimento, e retira o alimento, aquele comandante, agora que não está chegando mais o alimento, ele pode olhar, não é bem assim, mas ele pode olhar e falar assim, bom, não preciso mais trabalhar. E aqueles clones entram num processo de deleção, é como se apagasse a memória deles. E aí, depois de um tempo que ficou em dieta de restrição, quando come o alimento, pode ter um choque anafilático. Existem vários relatos de casos fatais que foram causados pela dieta. A pessoa não era alérgica, só tinha exame positivo. E quem causou a alergia foi a restrição. Então, é mais perigoso fazer dieta do que comer. Entendi. Então, tá aí a importância de não retirar da alimentação sem a prescrição médica, né, doutora? Isso. Realmente. Doutora, acho que tem mais uma pergunta relacionada à alergia. Na verdade, assim, por que a criança PLV pode não tolerar tão bem a carne de vaca? Seria o mesmo tipo de alergia? Isso acontece em casos raros. A maioria dos alérgicos a leite, a grande maioria dos alérgicos a leite não precisam restringir a carne bovina, mas existem alguns pacientes que são minoria, talvez 1% dos pacientes, tem alguns trabalhos que falam até 5%, mas é a minoria, que reagem para uma proteína que está no leite e está na carne também, que chama soroalbumina bovina. É uma proteína que está no leite e na carne. Então, essas pessoas podem ser que tenham reação também quando comem a carne. Mas é uma proteína extremamente lábil, frágil ao calor. Muitas vezes a história é que se comer a carne mal passada, tem reação, se comer bem tostadinho, não tem nada. Bacana. Doutora, tem mais uma pergunta. A alergia alimentar também pode causar algum sintoma na pele, algum sintoma, não só no digestivo, também causa algum sintoma de pele? Não tem anticorpo, os sintomas são principalmente gastrointestinais. Agora, as alergias que são IgE mediadas, que são alergias que são mais graves, que têm risco de reação anafilática, o órgão mais acometido é a pele, e a manifestação principal é a urticária e o angioedema, inchaço de pálpebras, lábios, e a urticária que causa placas vermelhas que coçam no corpo. 80% das alergias IgE mediadas têm urticária. E aí pode ter sintoma de gastrointestinal junto, pode ter sintoma respiratório, inclusive broncoespasmo, da asma, só que normalmente o sintoma respiratório não vem isoladamente como manifestação única da alergia alimentar. Entendi, doutora. E assim, porque a gente vê muito, né, principalmente bebê, quando come, dependendo do que come, e aparece protuejas, alguma coisa no corpo, a gente não sabe, será que aquilo foi do que ele comeu ou não? Então, tem uma certa relação, mas... Mas tem que tomar muito cuidado com os bebês, principalmente quando são bebês que já têm alguma manifestação alérgica, já tem alguma outra alergia alimentar. Os olhos ficam para esse bebê como se tudo que ele tivesse fosse alimento. E, especialmente na pele do bebê, a pele do bebê é bem diferente da pele do adulto. É uma pele muito mais fina, muito mais permeável, muito mais sujeita a irritações e a dermatites que não tem qualquer relação com a alergia alimentar.
E aí, se eu tiver qualquer... A primeira coisa que quando a gente tem algum problema de pele, as pessoas falam, o que eu comi? O que eu tomei? O que eu fiz? E qual o problema? A gente come várias vezes. É verdade. Todo dia vai ter comido alguma coisa. Então, é muito importante, na suspeita, fazer a avaliação seguindo todos aqueles passos de diagnóstico para não culpar um alimento sem que ele tenha culpa de fato. Eu acho que deu uma travada. Foi só no meu. Voltou? Voltou. É que entrou uma ligação aqui, desculpa. Imagina. Doutora, mais uma pergunta agora em relação aos medicamentos. Alérgico alimentar também tem que se atentar a algum tipo de medicamento, né? Quem tem, por exemplo, algum tipo de alergia ou intolerância ao leite, à lactose, também tem que se atentar aos medicamentos, né? Tem essa relação? Sim. Então, quem tem os recipientes, que o remédio, ele nunca está sozinho, o princípio ativo nunca está sozinho. Ele sempre vai vir misturado, vai vir junto com um recipiente, que são os componentes que vêm ali junto. E é importante o alérgico que tem alergia a algum alimento olhar também a bula das medicações para saber se existe a possibilidade da presença da proteína alimentar ali. Isso é importante ter cuidado. Tem para alguns pacientes, principalmente para alérgicos a leite, que muitas vezes o recipiente é a lactose não dá alergia, mas onde tem a lactose pode ter resíduo de proteína. Para alérgicos a trigo, eventualmente tem. Alérgicos a milho, que amido de milho muitas vezes pode ser usado com recipiente, então precisa olhar a bula sim. Entendi, interessante. E para alérgicos a leite, aí só um aviso que é importante para os asmáticos. Para alérgicos a leite, alérgicos que são alérgicos graves, com essa manifestação IgE mediada, que pode ser grave, esses pacientes podem ser sensíveis a quantidades muito pequenas de proteína. E um grupo de medicações usada para asma, que são os dispositivos de pó, que são aquelas medicações que têm a cápsula, ou os discos, ou o turbohaler, que são qualquer dispositivo que contenha medicação em pó para ser inalada, é contraindicado para alérgico IgE mediado grave para leite. Porque todos os dispositivos de pó, não tem nenhuma exceção, todos usam lactose. Nossa, doutora, é interessante. Essa informação eu não sabia. É muito importante, realmente, então, se atentar a isso também, né? Às vezes, o paciente está usando algo para melhora de um sintoma e está piorando o outro. Isso. Entendi. Aí a opção para tratar asma seriam os sprays, as medicações em aerosol. Sim, verdade. Agora a Ana Luísa vai fazer mais uma perguntinha que chegou aqui para gente. Chegou uma pergunta aqui, ó, que quem tem IgE imediata do leite, ela tem que ter a caneta de adrenalina. No caso, eu acho que ela quis dizer de usar contínuo, né? Como que seria? Então, para as alergias que são IgE mediadas, a pessoa tem risco de anafilaxia, e se for para um alimento comum, como é o caso do leite, do ovo, do trigo, o risco dela ter uma exposição acidental é real e é impossível garantir que nunca vai acontecer. E aí, por isso, como a necessidade de um tratamento muito rápido, é indicado ter a caneta de adrenalina. Tem a prescrição para adulto e para criança, e infelizmente não está registrado no Brasil, mas existem várias formas do paciente conseguir o acesso. Sim, entendi. Certo, doutora. Doutora, a senhora comentou brevemente em relação a isso, mas eu queria te pedir que a senhora pudesse destacar mais um pouquinho, então, para a gente finalizar aqui a nossa live, as nossas perguntas, exatamente qual a relação, ou se há, ou se é muito pequena, a relação da alergia alimentar com a asma, né? Porque essa dúvida é muito recorrente, né? A gente comentou aqui ao longo do nosso bate-papo, e essa eu acho que acredito que é a mensagem mais importante que a gente precisa deixar para os pacientes é de não retirar um alimento, de ter certeza, de procurar um médico, né? Porque é muito comum o paciente deixar de fazer uso de algum alimento, de ingerir algum alimento para tentar tratar a asma, então
de fato, qual a relação da alergia alimentar com a asma? Bom, a relação é muito pequena. A asma, existem asmas, inclusive, que não são alérgicas, mas a asma alérgica, a causa principal são os aeroalérgenos. Então, são os ácaros, os fungos, epitélio de animal, são os alérgenos dispersos no ar. Essas são as principais causas de alergia na asma. Existem relatos, quando a gente vai estudar pacientes com asma persistente, que não compensam, que não melhoram, existem casos comprovados de alergia alimentar associada à asma, mas isso são exceção, e a gente não pode se guiar pela exceção. Então, existe alguma relação? Pode existir? Pode, mas ela é rara, ela é exceção. Não é a regra, não é o comum. Então, o primeiro passo, tem asma, classificar como, né, essa asma, escolher qual o STEP, né, qual vai ser, como vai ser a medicação, qual vai ser o controle ambiental, avaliar a sensibilização para os alérgenos mais comuns e seguir o tratamento. E somente depois de fazer o convencional é que se pode pensar em alergia alimentar. De forma geral, nunca, num diagnóstico inicial, numa abordagem inicial, não é para pensar em alergia alimentar associada à asma. Excelente, doutora. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, por se dispor, né, dispor do seu tempo para estar aqui, tirando essas dúvidas com a gente. Nós separamos, assim, as que mais chegaram, teve pergunta repetida e tudo mais, mas aqui na descrição do nosso vídeo nós vamos deixar, né, os nossos contatos, as nossas redes sociais, onde os pacientes podem continuar mandando a mensagem, dúvidas para a gente. É uma parceria que eu com certeza quero levar adiante com a doutora. Muito obrigada mais uma vez. Quero também agradecer, antes de mais nada, aos nossos apoiadores. Nós tivemos algumas instituições muito importantes que acreditaram nessa primeira semana de alergia que a gente está promovendo. Então, a Associação Brasileira de Asma, Alergia e Imunologia, né, ASBAI, a Fundação PROAR, a Casa Hunter, a Associação Argentina de Alergia ao Látex, a Associação Alergia Alimentar Brasil, a Associação Síndrome Látex Alimento e a Associação Movimento Põe no Rótulo. Estão todos aqui com a gente, acreditando, apoiando, divulgando essa informação, que é bastante importante a gente levar a quem precisa. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns novamente pelo trabalho, foi um prazer. Obrigada, doutora. Obrigada a todos que ficaram até o final. E acompanhe os próximos temas, né? Que até o final dessa semana vem muito tema aí também relevante e interessante para o asmático. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.